Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do canal Cidadão Cidade, o canal de entrevistas de Campinas. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, fazemos uma leitura do mundo que nos rodeia. Afinal de contas, tudo é leitura. Você está nos ouvindo agora, aqui nos vendo agora, nesse momento, é uma forma de ler o mundo. E a leitura, mais do que nunca, é necessária. Afinal de contas, estamos num momento de pandemia, isolamento social. Então, todas as formas de arte são muito bem-vindas para a gente poder ocupar mais do que o tempo vazio, mas para poder ocupar as nossas mentes, para poder pensar os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade, para poder sentir, para poder refletir. Enfim, a arte, ela nos possibilita nos levar para outros lugares, para outros momentos. E a leitura é uma dessas formas ricas, maravilhosas, que a gente tem de nos transportar para outros momentos, para outros fatos. Como a gente pode entender o momento presente se a gente ignorar a nossa história? Como que a gente pode entender o que se passa nas nossas cabeças se a gente ignorar o que está sendo produzido culturalmente, artisticamente por aí? Então, a leitura, mais do que nunca, é uma forma de nos enriquecer, de nos preencher, de nos trazer mundos, universos que não fazem parte dos nossos, para a gente poder expandir a nossa consciência. Então, estamos vivendo uma época muito difícil, infelizmente, tanto politicamente como socialmente, estamos numa época muito difícil, e a leitura, ela é a possibilidade de expandir o nosso conhecimento, a nossa visão de crítica do mundo. Por isso, é muito perigoso. A leitura é perigosa. Afinal de contas, se a gente tivesse realmente contato com a leitura crítica do mundo, uma leitura contemplativa e também crítica do mundo, desde sempre, provavelmente não estaríamos na situação que estamos hoje. Então, interessa para alguns poderosos que nós não tenhamos acesso à leitura. Então, esses temas, como a importância da leitura em si, serão tratados ao longo dessa entrevista de hoje, com o Davidson Almeida, que está hoje generosamente participando aqui da entrevista. O Cidadão Cidade, embora seja um canal alternativo de comunicação, ele não é independente. Muito pelo contrário, ele é muito dependente. Dependente de pessoas como ele, que estão aqui generosamente concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, o tempo. Então, para fazer uma abertura maravilhosa para essa entrevista, hoje nós estamos contando aqui com a presença incrível e sempre linda do Ed Lohan. Ed, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer mais uma vez esse convite maravilhoso. O que é melhor para você. Ed, você está nos ouvindo bem? Te ouço bem, te ouço. Tá, então pode fazer a abertura maravilhosa que você preparou para a gente. Bem, eu sou o Ed Lohan, eu sou cantor, compositor, professor aqui da cidade de Campinas e venho hoje trazer um pouquinho de música, um pouco de início, um pouco de prazer em começar. Pelo prazer dos inícios das coisas. Juro em mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido.
Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido, minha alma cativa, rompe tratados, extraí os ritos, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido, minha alma cativa, um pedaço daí os e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido, minha alma cativa. Enfim, deixo a bola para vocês. Vou aqui assistir tudinho atrás das câmeras. Desejo boas vibrações, boas ideias, boas conexões e que todo mundo que estiver aqui com a gente possa saborear as leituras de vocês. Um beijo no coração, gente. Muito obrigado. Olha só, o Carlos Viana está mandando uma boa noite, uma ótima entrevista para todos. Legal. Obrigado, amigo Ed. Obrigado, viu? Beijos no coração. Sigam Ed Lohan nas redes sociais. Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo que tem direito. Então, sigam Ed Lohan. Beijos, beijos, beijos. Até breve, amigo. Obrigado. Assim, eu aperto um botãozinho aqui que dói no meu coração cada vez, dá uma pontada assim, porque para tirar, assim, né, tá escrito assim, remover, então é uma coisa assim. Mas assim, eu gostaria de agradecer, Davidson, pela sua presença aqui hoje. O trabalho que você desenvolve na editora é algo que, assim, daqui a 50, 100 anos, alguém vai pegar um livro em mãos, vai poder sentir o cheiro desse livro, vai poder ler, vai poder absorver, entrar naquele universo. E, assim, quando nós não estivermos aqui presentes, a obra do seu trabalho vai continuar aqui presente. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que é uma honra para mim poder entrevistá-lo aqui hoje, viu? Eu que agradeço, tá? Eu queria só abrir um parênteses. Você falou no início da abertura do programa e falou de algo que realmente para a gente é muito valioso, que é o tempo, né? E aí a gente poder hoje dar essa pausa, a gente poderia hoje estar, enfim, em qualquer outro lugar, em qualquer outra rede, mas a gente optou por estarmos juntos e nos confraternizar nesse momento. E aí eu quero começar com um pensamento, que é de minha autoria, por favor, peço licença, para eu mesmo me recitar, que é uma coisa bem interessante. O nome se chama Tempo, e diz assim: vou roubar o tempo, e de pirraça vou pagar a fiança com o acúmulo da minha idade. Então esse pensamento é um trocadilho que a gente faz com o tempo, que realmente ele não nos pertence, né? A gente tem que aproveitar o quanto a gente está aqui nesse plano chamado Terra. E eu começo também me apresentando, tá?
como você falou, eu sou o David Almeida, o Ser Poeta em Carne, Osso e Poesia. Atualmente estou como editor e CEO da editora Ser Poeta, que é um movimento literário, o qual a gente tem a honra de ter também participado da criação, da montagem, da elaboração, junto com pessoas muito maravilhosas, uma equipe muito legal. A maioria deles começaram esse processo voluntariamente, porque acreditaram nesse movimento que é a editora. Eu sempre gosto de falar um pensamento da Yoko Ono, musicado pelo Raul Seixas, que é: o sonho que se sonha só é sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa é a cara da editora Ser Poeta, esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas, que a gente, para viver bem, para a gente multiplicar a arte e fazer essa resistência, tem que ser através da comunhão de pensamentos e da comunhão em vida, ou no momento em que a gente puder comungar, partilhar, é importante para toda aí a nossa trajetória. Olha, o Ismar Lemes de Abreu está mandando boa noite para você, tá? Ah, que legal. O SMAR tem um projeto muito bacana que se chama Um Pé de Piquezeiro, que reúne vários poetas sempre ao sábado, se eu me recordo bem, não lembro o horário, mas para conversar sobre poesia, sobre as classes da literatura. E o SMAR também é um resistente da literatura lá aí do Distrito Federal, né, Brasília. Um abraço, SMAR. Eu nasci lá, Ah, em massa. Brasília. Olha, Ismar Lemes, já vou fazer aqui para você um convite aqui ao Vive a Cores. É algo que só quem viveu a década de 90 vai entender. Quero deixar aqui esse convite para você conceder uma entrevista aqui para a Cidadão Cidade para falar sobre esse projeto. É maravilhoso, assim, eu acho incrível isso. A gente tem mesmo que promover reuniões. Aliás, tem uma frase que eu sempre digo, quem já assistiu pelo menos 2 vezes o programa aqui já deve ter visto, que é uma frase que eu sempre repito do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, celebrando aqui a arte do encontro, já faço aqui para você um convite para falar sobre esse projeto, viu? Ele está mandando aqui um abraço. Muito obrigado. Um abraço para você também. Olha, um abraço aqui à distância. E abraço virtual. Nesse momento é o que está podendo ser feito, né? Exato. Olha, ele já respondeu aqui, disse que será um prazer. Que maravilha, que ótimo. Ótimo. Acabando aqui, a Irei, gente já vai se comunicar aqui. Pode irei crer. assistir o programa também. Já estou muito afim de ver. Eu gostaria de, assim, pedir para você fazer hoje a dica cultural do Cidadão Sim. Cidade. Todo o Ah, programa a eu gente achei. inicia com a dica cultural, então hoje vai ser por sua conta a dica. Ah, eu agradeço mais uma vez, tá, o espaço, e ainda mais dentro do programa, esse espaço de poder também indicar uma leitura. Eu vou indicar um livro que a gente vem, um projeto que eu venho me desbruçando bastante. Foi idealizado pela poetisa Bel Aquino, que se chama 20 Marias e um Grito, que é um livro em prol da liberdade das mulheres. A Bel Aquino idealiza esse livro. Originalmente seriam 10 Marias e um Grito, e aí eu entro para produzir o livro junto com ela e digo, não vamos fazer 10 não, vamos fazer 20, que é para trazer mais 20 mulheres e a gente poder contemplar mais pessoas. E esse projeto cresceu tanto que a gente já está fazendo 20 Marias e um Grito para cada estado do Brasil. A gente já começou o 20 Marias e um Grito São Paulo. Quero mandar um beijo, um abraço aí para todas as Marias de São Paulo, a Érica, a Bill Dias, enfim, são 20, eu não vou lembrar de todas elas, mas a Érica é a pessoa que está fazendo a pré-produção com a gente de São Paulo, e a Bill Dias vai fazer a capa do livro do projeto 20 Marias e um Grito São Paulo. E 20 Marias e um Grito Ceará também já está bem produzido, e aí quem ajudou a gente nesse processo no Ceará foi a Marilac Anselmo, que é uma poetisa, e também a Angelina Ribeiro. Um abraço para as duas e todas as 20 Marias do Ceará. Então está aqui o projeto embrionário, foi o primeiro livro dessa produção. Aqui tem 20 mulheres falando de poesia. É uma pegada que a gente vem dizendo e enfatizando sempre, que lugar de mulher, aonde ela quiser, e também na literatura. Porque embora a gente tenha na literatura brasileira grandes nomes femininos, mas me parece que a literatura deixa transparecer que é um lugar muito masculino. A gente não vê falar muito das nossas poetisas, né? Como Caroline de Jesus, como Raquel de Queiroz, Clarice Lispector. Então,
essas mulheres não são bem expostas como deveriam ser. Então, por isso que esse livro vem para trazer um corte para esse olhar da literatura feminina e trazer 20 mulheres da contemporaneidade que também estão fazendo a luta que essas mulheres que eu falei já fizeram lá atrás, embora que com uma dificuldade maior, porque antes as mulheres não poderiam nem assinar a sua própria poesia, né? Teriam que ter um pseudônimo masculino para poder se publicar. Hoje a coisa está menos complicada, mas a gente ainda acha que é importante sim lutar por esse espaço feminino na literatura. Então a dica é essa aqui. 20 Marias e um Grito pode ser adquirido pelo nosso site ou através do nosso WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente, que é no DDD 81 986 41 16 77. Perfeito. Inclusive, eu queria falar sobre o seu cenário, que tem aqui do lado, no meu lado esquerdo, aqui, Editora Ser Poeta, tem aqui os contatos, e do lado direito tem aqui os poetas Morenense. Desculpa. Isso. Bonito desenho aqui. Esse desenho que você está vendo, deixa eu me afastar, acho que aqui, a matriz da cidade, foi feito por um artista morenense, é um dos ilustradores da editora, é o Gustavo Barbosa, e essa é uma das animações que tem no livro, porque o livro Poetas Morenenses, ele é um primeiro livro de poesia com realidade virtual aumentada. Então, essa ilustração aqui que você vê, quando você baixa o aplicativo e aponta para ela, ela toca o hino de Moreno e acontece uma animação. A imagem vai ficando colorida e acontecem umas outras coisas que eu não vou falar, que é para não dar spoiler, que aí você compra o livro e baixa o aplicativo que você vai poder ver o que é. Vou deixar no suspense. É um livro de poetas só de Moreno, foi em homenagem aos 98 anos de emancipação política de Moreno. A gente entendeu que, como a editora genuinamente é da cidade de Moreno, uma cidade que só tem uma banca de revista, a maioria das bibliotecas públicas funcionando com muita precariedade, então a gente entendeu que era obrigação e dever de casa publicar uma obra só de poetas do município. Então tá aí, Poetas Morenenses, volume 1. Olha, assim, eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa perguntando para você como que você avalia a leitura no Brasil. Muito legal, muito importante essa tua pergunta, tá? É difícil até de responder, porque eu vejo que existe hoje uma grande preocupação de massificar que o brasileiro não lê. Eu não acredito isso dessa forma, porque eu sempre venho dizendo que se a leitura do Brasil não fosse algo que fosse consumido, a gente não teria bienais nas grandes capitais, inclusive em algumas cidades fora desse Brasil varonil. Agora, o que é que a gente precisa discutir é que sim, há um problema econômico que um terço da população, acho que é 16% dessa população que consome livro, e aí eles entram nessa estatística. Mas isso não quer dizer que quem não está entrando nessa estatística, que tem o poder aquisitivo de adquirir livros, de comprar, não lê. Porque aí outros livros são consumidos de outras formas, em sebos, livros que são doados, e sim, as pessoas estão sempre lendo, buscando leitura. Agora, o que a gente tem que fazer é que essa leitura seja mais acessível e que o livro seja também um item na nossa cesta básica. Então, quando a gente chegar a essa consciência da população brasileira, e sobretudo daqueles que fazem a lei desses países que nos representam nos órgãos públicos, a gente então vai melhorar e ter aí um consumo maior da literatura e, de fato, essa estatística começar a crescer, entende? Então, eu vejo que hoje a leitura brasileira ela tem tomado um crescimento enorme. Como eu falei, existem bienais nas grandes capitais do Brasil, isso aquece a economia, isso movimenta o PIB. Então, eu acho que a literatura hoje ela vem crescendo. Se eu não acreditasse dessa forma, eu não teria lutado para a gente ter uma editora na cidade de Moreno. Para você ter ideia, a gente é de Moreno, mas já chegou até em Tocantins. A gente vai publicar um livro
de uma pessoa que nos pesquisando editoras pela internet encontrou a editora Ser Poeta. Então veja o quanto isso é importante. Então, se existe pessoas publicando, se tem um produto é porque tem um consumidor. Então eu acredito que a leitura vem cada vez mais aumentando e a gente tem que fazer essa estigar que as pessoas cada vez mais consumam livro, leiam, não importa qual seja a ferramenta, se é no Kindle, se é no seu próprio celular, se é no computador e na forma tradicional, que é o livro físico. Pedro? Oi, tô aqui, desculpa. Porque assim, eu acho interessante isso que você está falando, afinal de contas, por muito tempo a leitura, assim, ela se resumiu à possibilidade do livro em si, o livro físico. E a partir do momento que a gente tem aqui as redes sociais, que elas sejam de fato sociais, né? Que a gente possa utilizar desse espaço, inclusive para compartilhar as ideias, os livros, e eu acho muito importante isso. Porque senão, assim, por exemplo, uma cidade, como você falou, de Moreno, onde o acesso ao próprio livro físico talvez seja mais complicado, que a gente possa utilizar a internet, então, com essa finalidade, né? Sim. Porque, como você falou, que só tem uma banca de revista na cidade, tem algumas cidades do Brasil onde nenhuma banca tem. Onde não existe biblioteca, não existe livraria. Aliás, isso me faz lembrar a música Livros, do Caetano Veloso, né? Em que ele conta a história dele com os livros, e ele fala que na cidade dele não tinha livrarias. Então, que a gente possa realmente utilizar a internet com essa finalidade também, né? Sim, sim. A rede social, ela está aí para isso, né? Eu acho que a gente não pode se desviar do caminho. Eu vou falar uma coisa bem engraçada. Uma vez, eu conversando com um amigo que é bastante religioso, e ele falava da questão de como nós, enquanto seres humanos, temos que nos politizar para não praticar o mal com o próximo. E aí ele dizia, é compreensível que você, enquanto humano, deseje a maldade para alguém, porque você é humano, você erra. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar o passarinho pousar na minha cabeça. Eu só não posso deixar que o passarinho faça um ninho. Então, enfim, a rede social está aí, tem muita gente usando para maldade, mas nós que temos que se manter vigilantes, temos que usar isso para o bem. Temos que usar esse meio de comunicação para potencializar aquilo que há de melhor da gente. Não adianta eu estar espalhando ódio, não adianta eu estar espalhando, mas é para informar, para que chegue a informação. Não, a informação também tem que ser de qualidade. Não adianta eu estar noticiando que na periferia mais uma mulher negra foi espancada, mais um negro foi morto. Essa estatística vai ficar legal lá para você estereotipar o que acontece nas grandes favelas. Então, se eu faço o compartilhamento de um conteúdo como esse, mas de repente eu não faço compartilhamento daquele poeta negro que está produzindo, que está publicando, que está vendendo o zine dele, que está movimentando a comunidade, eu não estou fazendo nada. Eu não estou contribuindo para nada. Então a gente tem que estar sempre atento também a esse tipo de uso nas redes sociais. Quais são os incentivos que as editoras possuem por estimular um hábito tão essencial na formação da cidadania que é a leitura? Rapaz, essa é uma pergunta, acho que até pinga fogo, porque na verdade esse incentivo não tem. As editoras têm que buscar com muita sabiência de que forma vai chegar até o leitor e cada vez mais ser atrativo. Então, as editoras bolam vendas antecipadas, vendas com cambo, um prêmio, audiolivro, você compra o livro físico, ganha um audiolivro, livros com realidade aumentada, enfim, etc, etc. Porque um incentivo institucional vindo do governo, ou buscando parceria de algumas empresas, não tem, porque a gente está sempre batendo de frente com os dados, que é que o brasileiro não lê. É incrível isso. As pessoas têm essa ideia na cabeça, que o brasileiro não lê, é onde você vai levar a literatura, onde você tenta incentivar a literatura, a resposta é meio que automática. Mas o brasileiro não lê, por que eu tenho que dar acesso ao livro? Não, tem que parar com isso. Eu sempre digo que, se você vai pegar uma pessoa que a vida inteira ela só comeu ovos fritos, que é bacana, eu gosto e tal, mas a pessoa só conhecia isso. Ela come ovos de manhã, ovos à tarde e ovos à noite. E um dia você vai apresentar para essa pessoa um filé mignon, com todos os temperos raros que tem direito,
com uma boa degustação de entrada e tal, ela vai até dizer que gosta do ovo, mas ela vai preferir comer o filé mignon. Então isso acontece com o que a gente faz com os meios de cultura que a gente tem. A gente estereotipa, não, a classe menos desfavorecida não vai consumir o clássico, não vai consumir o erudito, porque o funk é a linguagem dele, aquela linguagem mais depravada é a linguagem que tem na periferia. Não é bem aí. A gente tem que fazer, primeiro, com que esse indivíduo conheça outras características para que ele possa escolher. E isso falta. E aí o que mais é afetado com isso é a literatura. Porque é incrível, eu não entendo porque as pessoas ainda insistem em bater nessa treca que o brasileiro não lê. Como não lê? Um país que tem Jorge Amado, um país que tem Manuel Bandeira, um país que tem Mário Quintana. Não é? Como não lê? Como é que um país não lê? Fabrica tantas pessoas que são exemplo para a literatura na história da humanidade, sabe? Então, é muito difícil, concluindo a tua pergunta, é muito difícil, enfim, as editoras têm que estar buscando mecanismo e a maioria das vezes é de vontade própria. Quais são os principais desafios em se trabalhar com editora no Brasil? A gente tem uma dificuldade enorme, acho que primeiro de logística, porque diferencia muito o mercado de um estado para o outro. A gente não consegue ter uma matéria-prima que seja mais em conta. O incentivo, mais uma vez, do governo é muito pouco, não é? A pessoa que vai, por exemplo, fazer a sua publicação independente é muito difícil, porque na maioria das vezes ela não vai ter retorno. Então, quando a gente fala de incentivo, dificuldade, a gente vai estar sempre andando em círculo, mas é que é a grande realidade. É difícil buscar um incentivo para o mercado literário, uma vez que os governantes não acreditam que é essencial num contexto social. Então, como eu falei no início, enquanto a gente não colocar o livro, a arte, como também fazendo parte da cesta básica, a arte tem que estar lá, tem que ser um índice obrigatório na cesta básica. A gente não vai conseguir avançar muito. Entendeu? O Smart Names de Abreu está dizendo parabéns, Davidson. Obrigado pelo parabéns. Me lembrei de um trecho de uma poesia cujo autor agora, o autor eu não me lembro, de um disco da Maria Bethânia, em que ela fala poesia é para comer. Eu acho muito bonito isso, essa frase, assim, poesia é para comer. Afinal de contas, a gente entende que cultura, que arte são muitas vezes assim objetos de segunda, terceira importância. E a gente não está. Por exemplo, agora os artistas estão, podemos dizer, na linha de frente. Porque, afinal de contas, quando a gente tem a possibilidade de assistir uma live como a da Tereza Cristina, que é uma cantora que tem uma expressão nacional importante, que traz crítica, traz cultura, traz conhecimento, sabedoria, e compartilha com as pessoas que têm a possibilidade de assistir, e agora fica lá disponível no Instagram, na página dela. Então, assim, ela está fazendo com que a gente possa ter um momento de saúde mental, a gente possa nos conectar com o que há de importante no Brasil, com a nossa cultura, né? Então, a arte, ela é essa possibilidade. E aqui, olha, o Ismael, o Ismael, ele está dizendo aqui, ó, e ainda querem taxar o livro. A gente já vai, aliás, eu vou subverter aqui um pouco a ordem do que eu tinha pensado aqui, aproveitar o gancho aqui desse comentário e perguntar para você o seguinte: de que forma que a possibilidade de criar um imposto sobre os livros, de que forma que isso pode impactar na população e nas editoras? Para ficar bem claro, tá? Eu vou dizer, a gente está vivendo num momento subversivo da história no Brasil. Estamos aí na instauração de uma ditadura, de um governo fascista. Um governo fascista, ele não vai nascer da noite para o dia colocando canhões na rua, o exército e trancando o povo em suas casas. Não vai ser dessa forma como a gente vem pensando. Essa atitude é uma atitude muito fascista, não é? É muito parecida com decisões que o próprio Hitler tomou.
o comentário do ministro foi muito preconceituoso. Ele diz lá que aumentar o imposto do livro, foi mais ou menos isso, aumentar o imposto para o livro não tem nenhum problema, porque quem compra o livro são pessoas que têm o poder econômico e que poderão pagar. E aí ele vai mais além com esse comentário fascista e preconceituoso, e aí quem não pode comprar, a gente vai lá e doa o livro. Isso muito me preocupa, porque quando eu tiro do cidadão o direito de escolha, quando eu tiro dele o direito econômico de ele escolher o livro que ele quer ler, se é a Bíblia ou se é o Kama Sutra, e eu que vou indicar para ele esse tipo de leitura, isso me incomoda bastante, entende? Então, além de prejudicar as editoras, eu acho que esse imposto ele vai muito além desse problema que vamos ter dentro do setor literário. Porque, enfim, o imposto vai aumentar e o que ele falou é verdade, quem vai ter dinheiro vai continuar publicando, as editoras que estão aí com grande porte vai continuar existindo, mas isso vai publicar as editoras de pequeno porte, como a editora Ser Poeta. Eu acho que está tendo um crescimento muito grande, tenho certeza que o crescimento literário que vem acontecendo nos últimos anos são dessas pequenas editoras que estão dando voz e vez a autores contemporâneos que estão iniciando a sua literatura. E isso é um golpe, porque toda vez que se tem uma grande movimentação de quem está na base da pirâmide, isso incomoda a quem está sendo sustentada por nós, trabalhadores e trabalhadoras que estamos aqui na base. E aí, se a gente está cada vez mais buscando espaço na literatura, estamos crescendo, isso é um freio para que a gente pare de acordar mentes adormecidas, bem parecido com o filme lá do Matrix. Existem pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande, mas elas estão adormecidas pelo tipo de cultura que é oferecido pelas redes públicas de TV e de rádio. Então, se uma editora, para você ter uma ideia, em Moreno, uma cidade que não tem a banca de só tem uma banca de revistas, as bibliotecas, a maioria fechada, e aí a gente chama a população e instiga para que ela publique, para que ela pesquise, para que ela leiam. Imagina quantas pessoas vão estar sendo acordadas dessa inércia, entende? Para buscar novos horizontes. Então isso vai muito além de que simplesmente a dificuldade econômica ou de dificultar a publicação. Eu queria aproveitar o gancho para fazer um comentário aqui. Recentemente eu tive a possibilidade, a honra de entrevistar a Márcia Tiburi, filósofa, autora do livro Como Conversar com um Fascista. E foi uma entrevista de muito aprendizado, uma entrevista bem densa e importante nesse sentido. E eu gostaria de indicar ela, inclusive para dizer que para quem está achando que talvez seja assim exagero dizer que estamos vivendo uma época de fascismo, não é exagero. Estamos sim vivendo uma época de fascismo, e a autora ela explica ao longo do livro, de tintim por tintim, é um raio-x do que é o fascismo no Brasil, da maneira como a manipulação das informações vem até a gente e para nos enganar, repetindo mentiras várias vezes com a intenção de que um dia se torne verdade. Então, fica aqui a dica, porque o Davidson não está viajando na maionese, como talvez alguém venha pensar, porque ele está falando que estamos vivendo uma época de fascismo no Brasil. Sim, estamos. Então, só esse gancho que eu queria aproveitar aqui da sua fala. Bacana. De que forma durante o atual período de pandemia e necessidade de isolamento, como que você tem observado o cenário para o desempenho do trabalho com edição e publicação de livros? A pergunta bastante importante a sua, tá? Eu vou falar da nossa realidade. Mandar um abraço aí para Jane Caneca, né, autora da editora, como a gente gosta de brincar, uma coruja autora do estado do Ceará, uma mulher de grande expressividade, uma grande escritora da literatura infantil. Jane Caneca, um abraço para você, parente direta de um grande revolucionário aqui de Recife, Pernambuco, que foi o Frei Caneca, na década aí da ditadura, né? Ela é parente direta dele. Só de falar eu me arrepiei todo, que foi o Frei Caneca é símbolo de resistência na nossa história política, né? Jane, por favor, dá uma entrevista aqui também para o Cidadão Cidade. Ótimo, acho que ela vai topar. Bom, eu vou falar um pouco da experiência da nossa editora. A gente vinha passando de um momento de dificuldade econômica,
por algumas decisões que nós tomamos, e estavam à beira de abrir o processo de falência. E aí chega a quarentena. Quando a quarentena chega, eu já estava pronto para fazer o processo de falência, então nos primeiros momentos eu me desesperei mais ainda, porque eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Se estava difícil, imagina agora. Só que eu tive acesso a uma citação do Miguel Falabella, e eu vou até chamar do Santo Falabella, porque ele falava de uma cartilha que há 102 anos atrás foi distribuída na gripe espanhola, e essa cartilha era através de poesia, tentando conscientizar o povo de ficar em casa, de não usar dinheiro, porque é um meio de contaminação muito grande, de evitar o contato e tal, pelo momento que estava se passando, então, a gripe espanhola. Eu tive um insight, então. Eu disse, aí tá o fio da meada. Eu vou convidar poetas e poetisas para fazer um livro retratando o momento da quarentena. Porque você deve saber, nós, como os artistas, temos os nervos à flor da pele. Então, para a gente, isso tem sido muito difícil. A gente tem acompanhado aí perdas de baixa na história da humanidade muito terrível, né? Só no Brasil passa de 100 mil pessoas. Então, isso abala muito a gente enquanto artista. E aí eu comecei a convidar algumas pessoas para fazer esse livro. Então, dois anjos que estavam sempre conectados com a gente, percebeu o movimento de dificuldade que a gente estava passando, que foi a Marilac e a Angelina, e elas entraram em contato e disseram assim, ó, a editora, pelo trabalho que desenvolve, não pode fechar, não pode parar, conta com a gente. Então ela leva a editora literalmente para o estado do Ceará, e aí a gente consegue já bastante pessoas para participar desse livro, inclusive eu estou com a camisa aqui, o nome do livro se chama Poesia Também Contagia. E a partir daí a gente saiu do momento crítico durante a quarentena. A gente conseguiu sair da crise durante a quarentena. Agora, qual foi a estratégia? Se aproximar dos pares. Qual foi o meio de fazer isso? Rede social. Então, através da rede social, durante a quarentena, a gente se aproximou dos pares, falou do que estava precisando e cada um contribuiu. Saiu aí a antologia Poesia Também Contagia, e a gente conseguiu se virar durante a quarentena buscando parcerias, se conectando com os pares. Então, isso é até a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. E aí foi que deu certo. Então, assim, eu acho que o caminho deveria ser esse. Eu não estou te ouvindo, Pedro. O teu microfone está desligado. Eu estou aprendendo a lidar com as tecnologias ainda aqui. Eu vou aproveitar para ler aqui alguns comentários. Olha, o Ismar Lemes está dizendo aqui: nós, escritores, sofremos uma concorrência desleal nas feiras e bienais, quando as grandes editoras vendem clássicos a 10 e 15 reais. A Jane está dizendo aqui, ou a Jane, desculpe. Obrigada a você, Davidson. E ela está dizendo que sim, podemos marcar a entrevista. Olha, daqui já saíram 2 entrevistas, olha que maravilha. Bacana. Aqui, ó, o Ismar está dizendo, adorei o título. E aqui, olha, o Henrique Gonçalves, ele está dizendo aqui, a editora Ser Poeta não é apenas só um canal cultural, mas também de comunicação de extrema importância para a cidade do Moreno e região. Davidson é um guerreiro que inspira as pessoas. Ah, que bacana. O Henrique é o CEO da empresa Imaginar, que é uma das parceiras da editora Ser Poeta. Foi o Henrique que desenvolveu o processo do livro que eu falei aqui, que é de realidade virtual aumentada. Quem quiser qualquer suporte nessa área de tecnologia, de inovação, aí está a pessoa e a empresa. Procura esse caba, se chama Imaginar, tem lá a página na rede social que você vai ser bem aparentado, tá? Então o Henrique é uma pessoa muito inteligente, é um cara que pode dar esse suporte. Não é missa de corpo presente, tá, Henrique? Mas eu sou teu fã, tu sabe bem disso. E aí o Henrique vem de uma fábrica, como eu gosto de brincar, o pai dele, que é um grande mestre da cultura popular, que é o Lula Boi, foi homenageado na Feira de Literatura da cidade do Moreno. O Boi Avoador é um movimento de resistência de Moreno, que há mais de 20 anos, no sábado de carnaval, vem colocando o Boi Avoador nas ruas, levando a tradição, a resistência
da cultura do boi. Então, Moreno é um celeiro realmente de artistas e, na verdade, nós é que incentivamos um aos outros para resistir sempre. Olha, Henrique, por gentileza, coloca aqui um link para a gente no Facebook da página da Imaginar, por gentileza, para facilitar aqui o contato das pessoas. Ficaria muito agradecido, viu? E eu gostaria de perguntar para você o que você sente quando você vê um livro seu numa prateleira, quando você chega em algum lugar, você vê um livro, porque é um filho, né? Afinal de contas, não deixa de ser. Então, assim, e saber que ele vai estar ali, daqui a, como eu falei, daqui a 50, 100 anos, ou quando a gente não existir mais aqui nesse planeta, você vai ter, assim, sempre vai ter alguém com um livro em algum lugar do mundo em que vai estar sempre perpetuando aquilo que você nos proporcionou. Como que você sente? Legal essa pergunta. Ó, um outro dia, eu fazendo pesquisa, eu às vezes sou meu moleque, sabe? Eu sou um homem com uma grande criança interna. Tem momentos que eu acho que eu ainda não cresci. E aí eu pesquisando, eu tentei assim, eu digo, eu vou colocar meu nome aqui na busca do Google para ver o que é que aparece. Imagina, você se pesquisar. Sou narcisista, assumo isso para todo mundo. Sou muito narcisista, eu me amo, eu me adoro. E fui fazer então essa pesquisa de mim mesmo. Aí descobri que um livro meu estava na estande virtual. Nossa, eu tomei um susto com aquilo. Eu disse, bom, se alguém já comprou o livro, já está revendendo, está repassando, porque gostou, está querendo que o livro propague. Então foi uma emoção tão ímpar, porque a maioria dos livros que eu li quando eu era garoto, e isso vai até refletir o que eu falei no início do programa, né? 16% da população consome o livro porque elas podem comprar o livro. E aí minha mãe, como empregada doméstica, ela trazia para mim os livros e o gibi, que na casa da patroa, os filhos da patroa não queriam mais. Então, quando eu via um livro de alguém que minha mãe trazia em algum lugar vendendo, aquilo para mim era uma coisa incrível. Então, imagina como foi eu me ver em uma dessas prateleiras, como escritor. Até hoje a ficha não cai ainda, quando eu olho às vezes. Quando eu fui participar da minha primeira Bienal, eu fui tão nervoso, coincidiu também com o minha primeira experiência de um voo, e eu nervoso, muito nervoso, e pegando ideias com as pessoas como é que eu deveria fazer para viajar de avião legal. Aí um amigo me disse assim, foi até o Marcos Barros, grande intérprete da música popular brasileira, do grupo MP Bossa. Ele disse assim, David, o ideal é você mascar chiclete, porque a pressão do ar pode e tal. Só que o filho da mãe esqueceu de dizer que era durante o voo. E eu, tão nervoso, eu comecei a mascar chiclete 4 horas antes do voo. Quando chegou no horário do voo, eu não aguentava nem falar mais do maxilar tão dolorido. E aí, durante o voo, eu fui sem mascar chiclete. Então é isso. A gente, às vezes, faz esses pequenos gestos com muita resistência e luta, porque as pessoas, não é porque nós, quando eu digo nós, eu digo filhos de empregada doméstica, filhos muitas vezes de alcoólatras, de pessoas que são subjugadas perante a sociedade por conta das dívidas sociais que esse país tem, não é por falta de capacidade, é porque é uma resistência e é uma luta mesmo, entende? Então, quando a gente consegue adentrar nesse espaço que a sociedade vive o tempo todo dizendo que não é nosso, que a gente não deve estar lá, mais uma vez está isso aí comprovado, né? O ministro da Economia diz que pode aumentar o valor do livro, porque quem consome livro é quem tem dinheiro, isso não vai afetar nós enquanto pobre, então pode aumentar o quanto for, porque aí ele vem e me doa um livro, sabe? Então por isso que a gente fica tão empolgado quando vê uma arte da gente dizendo assim, a gente adentrou aqui nesse espaço com muita garra e agora eu estou equiparado. O Ismar falou dessa questão da Bienal. Eu, quando publiquei o livro, foi O Casamento de Fudência na Cidade de Pipas, que é uma crítica social que fala do coronelismo, da ditadura que é as grandes cidades do interior que são regidas à mão de ferro por esses grandes figuras de coronéis, que até hoje existe, tá? Maquiado, mas existe. Então eu estava com o livro do lado do Santo Agostinho, do Nietzsche, sabe? Do Freud.
eu ficava assim, abestalhado. Caramba, velho, meu livro está aqui na estante do lado que está vendendo Freud. Então, assim, sabe, resistência. A palavra é essa. Resistência, a emoção é essa. Olha, a Geisa está dizendo que afeta todos, sim, de fato afeta mesmo, porque mesmo que assim a gente considere que tem pessoas que existem várias formas de leitura do mundo. Então, mesmo que uma pessoa não tenha o hábito em si de ler livros, ela pode se comunicar com as pessoas que leem, por exemplo. Então, é uma teia de informações. Então, o que vai acontecer com uma pessoa de um lado vai afetar a outra de uma forma ou de outra. A gente vive um grande tecido social. Então, esse tecido é feito por linhas que se entrecruzam. Então, não vai ser somente uma classe mais favorecida que vai ser necessariamente afetada. É para todo o tecido social que vai ter influência se essa decisão for realmente tomada. Então, você tem toda razão. Deixa eu mandar um abraço especial aí para a Geisa, que também é uma coruja autora, uma mulher de uma sensibilidade incrível, está participando da gente de bastantes projetos, inclusive do Poesia Também Contagia, e a Fabiana, né, que também está com a gente, está participando, está nessa resistência literária com a gente. Ambas são coruja autoras, obrigado pela presença. E ela está dizendo, maravilhoso, Davidson. Aqui, ó, tá vendo? Você já plantou essa semente no coração das pessoas, assim, acho que nem você tem ideia, porque cada um vai para sua casa, para sua realidade, e você não tem um fiozinho, assim, para saber, mas, assim, tem todas as pessoas que vão poder ler, tem todas as pessoas que já fazem parte da família Coruja, então isso tudo faz parte já da sementinha que você está plantando no coração das pessoas. A Geisa de Abreu está dizendo, show, arrasou, Dayton, aqui, o Ismar com uma definição maravilhosa de ser poeta. O poeta é uma eterna criança. Então, vou permanecer criança, viu, Ismar? Ó, a Fabiana Zanella está dizendo aqui, infelizmente, país que tem governantes que não apoiam a cultura. Claro, afinal de contas, a cultura ela tem o perigo de nos abrir a mente, oferece o perigo de não nos deixar ser pessoas alienadas, né, do nosso processo político, social que está acontecendo. Então, a cultura é muito perigosa. Não é à toa que na ditadura os censores estavam a 1000 por hora, né? Então, basta você ver assim as artimanhas que o Chico Buarque tinha que fazer para conseguir compor as músicas dele, né? Isso. E você entende que na história da humanidade, quando se quer escravizar um povo, quando se quer dominar um povo, a primeira coisa que lhe é tomado é a sua cultura, porque a cultura é a identidade desse povo. Não é? Então, se eu tiro desse indivíduo a sua cultura, a sua originalidade, a sua forma de se expressar em sua língua nativa, então eu já tenho esse indivíduo castrado, torturado, abalado psicologicamente. Então, é de um momento tão obscuro que a gente está passando nesse país e as pessoas acham que não, e se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai pagar um preço maior, porque são coisas absurdas que são ditas e são aplaudidas por pessoas, até por grandes intelectuais, de achar que isso não vai levar a nada, que é uma brincadeira, que é uma bobagem. Não é, sabe? Assim, basta você compreender a linha da história da humanidade. A primeira, aquilo que é roubado quando se quer escravizar um povo, e aí eu não estou dizendo só a escravidão da sua mão de trabalho, da sua mão de obra, é a escravidão do seu ser, da sua essência, do seu espírito que é livre. Então, lhe tira logo a sua cultura, lhe tira a sua originalidade. Então, a gente está passando por isso de novo, assistido nas redes sociais, e ainda tem gente aplaudindo, tal igual como se era aplaudido o escarnecer dos gladiadores em Roma. Ou seja, pão e circo, mais uma vez. Sim. Ou como já está ficando até uma frase meio conhecida, né? É como a barata apoiando o inseticida. Pois é. A Geisa de Abreu está dizendo gratidão à família Coruja. A Fabiana está dizendo somos resistentes.
A Francisca Angelina Ribeiro está aqui também hoje com a gente, está dizendo aqui, resistência sempre. Davidson, você é exemplo vivo. A Angelina é dos anjos que eu falei no início, que no momento mais crucial, que assim, a gente estava no último fôlego, ela então foi lá e disse, ó, não vai se afogar agora não, para com isso, estufa o peito aí, respira e vamos embora. Você chegou aqui, dá para ir até o final. Então ela está contribuindo bastante nesse processo de volta da editora. A Angelina é uma escritora que eu gosto muito do que ela escreve, é uma das colunistas do nosso blog. Ela escreveu uma matéria muito bacana que eu indico que as pessoas vão lá no nosso blog, no site da editora, que é Na Fila do Pão, se eu não me engano, Angelina, por favor, me corrige, que aí ela fez uma análise de um escritor francês que realmente fala de como as pessoas estão se comportando nesse momento da pandemia, do coronavírus, e o autor, ele da janela da casa dele faz o relato de como estão vendo as pessoas na fila do pão nesse momento. E aí a Angelina faz uma análise desse texto. Eu não consegui dormir depois que li o que a Angelina me mandou. Eu passei a noite inteira em claro. E aí eu disse, a gente tem que publicar isso no blog para outras pessoas também se perturbarem e passar a noite de sono também, como eu passei, porque eu sou bem malzinho. Ou como dizem, não vou passar por isso sozinho, né? Isso. Olha, você pode colocar aqui, Francisca, por gentileza, aqui o link. E já fica aqui, porque eu sou abusado mesmo, sou o quê? Cara de pau. Então já fica aqui o terceiro convite para uma entrevista aqui para o Cidadão Cidade, viu? Gostaria de falar que, pelas palavras do Dayton, você está sendo a definição do que é ninguém solta a mão de ninguém. Então, com muita alegria, com muita honra, satisfação que a gente tem você aqui hoje, tá? Antes de fazer a pergunta que eu vou fazer para você sobre a sua contribuição para com a cidade de Moreno, né, na parte da literatura, eu vou ler aqui, eu vou tentar ler aqui os comentários das pessoas, que com muita alegria, muita felicidade, a gente está tendo bastante gente participante aqui, sabe? Que ótimo, que ótimo. Vocês são as cidadãs e cidadãos cidade, sabe? Então, aqui, olha, a Geisa de Abreu está dizendo, poeta, ser que vibrar sentimento de todas as formas nos seus poemas. Aqui, ó, a Francisca Angelina está dizendo, papo literário e social. Ai, gente, olha, eu vou acabar ficando emocionado aqui. É culpa de vocês. Aqui, ó, o Lúcio Flávio, que tem aqui, amei, Lúcio Flávio, o desenho do seu, que está aqui aparecendo aqui. Eu não sei de quem que é, mas já amei. David Almeida, é muito salutar ouvir falas como a sua, pois manifestam com propriedade uma quebra de paradigma no campo literário. Escrever, publicar, livros são bens coletivos. Pois é, Lúcio Flávio, mais uma coruja autor, está com a gente. É um cara também muito importante. Enfim, todo o puleiro da coruja, da nossa editora, o puleiro das corujas, como eu gosto de brincar, tem pessoas muito bacanas. A Geisa, que está aqui com a gente, também é uma contadora de história infantil incrível. O Lúcio Flávio é membro de uma academia de letras, está publicando junto com a gente o livro Poesia Também Contagia. São pessoas que têm essa sensibilidade que eu estou falando aqui, sabe? Que está aqui para resistir e que não está ficando calado nesse momento que é realmente de um cale a boca, né? Toda vez que a gente vem se expressar, a gente está com esse governo ditador aí, ó, cala a boca, e a gente não vai se calar e ninguém larga a mão de ninguém. Ó, a poesia é mágica, a poesia me trouxe você, Davidson. O Smarlene está dizendo aqui. Asma, obrigado. Deixa eu só fazer um adendo. Na verdade, a vida é feita de encontros, né? Como você até falou no início da entrevista. Na verdade, a gente está só se reencontrando. Em algum momento do cosmo aí, a gente já deve ter aprontado muito e a gente está se reencontrando hoje. Todos nós estamos aqui numa muvuca literária por conta disso. O cosmo está nos proporcionando a nos reencontrar, tá?
Eu sei que, assim, se existe karma mesmo, né, por conta da gente estar tendo um presidente fascista aí, eu acho que eu devo ter aprontado muito em outras vidas, sabe? Pois é. Desculpa, não resisti. Aqui, olha, a Geisa está dizendo, livros era para ser como a internet, todos ter acesso. É assim como cesta básica, né? Como alimento. A poesia, a literatura, a arte nos alimenta. Deixa eu... Aqui, ó. A Sergina Santos está mandando para a gente umas corujinhas. Ah, a Segina é maravilhosa, é uma coruja leitora, de mão cheia, tá sempre, sempre grudada na gente, é uma pessoa, assim, de uma sensibilidade enorme, incentivadora de todos os autores e autoras da editora, participa mesmo, assim. Segina, beijão. Olha, aqui, Opa. A Francisca está dizendo aqui, ó. Sim, na fila do pão, Antônio editar o escritor italiano. Isso, obrigado, Angelina, eu sou péssimo com nomes. Então, aqui, a Geisa está dizendo, não podemos calar diante destas coisas. Ser governantes deram as costas, nossos governantes deram as costas para a cultura e educação, sem livros. Sim, eles preferem que a gente fique, assim, ignorante, que a gente fique fácil de ser manipulado, enfim, que a gente seja, né, assim, enfim, o interesse é que a gente não entenda a importância e a necessidade de nos unirmos. E a arte é a possibilidade de união. Quando a gente vê, por exemplo, assim, um livro como o do Chico Buarque, em que ele fala sobre a época da ditadura, as peças de teatro, os filmes, são formas da gente ver que, sim, isso aconteceu na nossa história e pode se repetir. Então, para quem tem interesse de criar uma ditadura no Brasil, também tem interesse que a gente não saiba quais foram os malefícios que a ditadura causou, que a ditadura criou. E aí, então, a gente pode ver teorias absurdas, como, por exemplo, os negros vieram da África por livre, espontânea vontade, né? Eles vieram a nado, né? E aí chegaram aqui e falaram, por favor, me escravizem, quero ser escravizado. Então, assim, qualquer absurdo, qualquer coisa absurda pode ser afirmada quando a gente tem uma população que é desconectada da sua história, enfim. Então, é essa Legal que você... Desculpa te interromper, é que você falou de cinema, e aí eu quero dizer para sempre Macunaíma, né? E também falar do Glauber Rocha, né? Que é uma pessoa que traz no seu cinema críticas sociais, que se você for assistir muitas das obras do Glauber Rocha, do cinema novo, de todo o movimento que o cinema novo fez, porque não vale a pena assistir o Glauber sem entender o contexto da época e do movimento que foi o cinema novo, você fica assim, caramba, como é que isso está acontecendo novamente? Filmes foram vetados, filmes que estavam em produções foram vetados, verbas suspensa, porque simplesmente quem está lá na Ancine não concorda com a linha de raciocínio do produtor, do diretor do filme. Nossa, isso é muito pesado, gente. Isso é incrível. Como é que eu encontro um gestor de cultura, de arte, assumo uma agência nacional do cinema brasileiro e começo a vetar a verba para produções que estavam em execução, porque eu não concordo com a linha de raciocínio? É de você transpirar, é de lhe causar nervosismo, porque como é que isso está acontecendo de novo nesse país e a gente tem ficado tão na inércia, ou uma maior parte da população achando que é uma brincadeira, que não é bem assim. A família tradicional brasileira. Que família tradicional brasileira? Está falando de quem? De que povo? Qual é o povo? É o povo brasileiro mesmo que está inserido nessa família tradicional brasileira burguesa? Não é? Porque eu nunca vi esse exemplo onde moro. O exemplo de família onde eu moro são totalmente diferentes. Então vamos parar com isso. Eu gostaria de perguntar, então, para você, qual que é a contribuição que você acredita que está sendo feita na cidade de Moreno por conta da editora, da possibilidade de reunir os artistas da cidade? Qual que é a contribuição?
Eu acredito que a contribuição mais significativa que a gente pôde fazer dentro de todo esse movimento literário foi realmente tornar Moreno a terra da literatura independente, respaldada por um projeto de lei, do qual a gente levou, então, para o presidente da Câmara de Vereadores do município, o senhor Mozart Bruno. A gente leva o projeto de lei para ele, apresentando a proposta, então, ele aceita, leva isso para a plenária e a plenária aprova sem nenhuma objeção. E o Moreno hoje também é a terra da literatura independente. Então eu acho que esse legado Oi, Davidson? Ixi, acho que a gente está tendo um ataque de inveja aqui, Davidson. Gente, a gente está tendo um ataque de inveja aqui no programa. O Davidson caiu aqui. Olha, antes dele tentar voltar aqui, eu gostaria de agradecer. Travou para ele, infelizmente. Antes dele tentar. Ih. Geisa, a gente faz cara do quê, né? Nada está acontecendo, está tudo bem, está tudo ótimo, não está acontecendo nada. E por dentro, assim, com uma raiva, assim, né? Internet maldita. Então, o que a gente pode fazer é sorrir. Então, assim, gente, olha, queria só dizer que, assim, gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui. Dizer que, infelizmente, não deu tempo de ler todos os comentários, tem até possíveis parentes aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Dizer que, infelizmente, a gente acabou encerrando meio assim, abruptamente, mas está parecendo meio que um fim de livro, né? Quando acaba, assim, a gente fala, puxa, é a continuação, né? Quando vai ter? Então, ele voltou. Acho que a gente saiu do ar, eu não sei onde parei. Ah, sim. Aqui, olha, o Ismael está perguntando, eu moro em qual cidade? Eu moro em Campinas. Essa é uma possibilidade que a gente está tendo hoje, né? Eu estou com uma tela de computador na minha frente, estou falando com uma pessoa de Moreno, então isso é uma das coisas que a gente pode fazer a rede social ser de fato social, né, Davidson? Então você estava Verdade. falando sobre as possibilidades que Moreno tem em se colocar no mapa da literatura, né? Como Isso. sendo E aí, uma contribuições. então, hoje, Moreno é a terra da literatura independente. Me parece que uma feira de literatura, nós fomos o primeiro no Brasil a ser respaldado por uma lei. Então, a gente também foi pioneiro nisso, né? Tem um decreto de lei que respalda. Hoje está no calendário oficial da cidade a Semana da Literatura Independente e trazendo Moreno como esse marco da literatura independente a nível nacional, né? Então, foi uma luta muito grande, não foi fácil, mas a gente está sempre tentando fazer isso, né, dentro dessa resistência. Então, eu acredito que essa é a maior contribuição que a gente pode fazer para o Moreno. E se amanhã, ou se daqui a pouco eu possa partir desse plano chamado Terra, nesse plano terrestre que a gente se encontra, eu irei satisfeito, porque consegui fazer esse legado, que não foi uma luta só para mim, é uma luta para todos, entende? Eu não consegui, junto com a equipe, algo que foi para mim, para o meu benefício próprio, e sim, foi um legado para a cidade. O Ismael Leme está dizendo aqui, olha, prazer conhecê-lo. A Geisa está dizendo que é de Fortaleza. Então, assim, eu fico muito feliz aqui porque a gente está aqui criando uma forma de vínculo, de união que não tem preço, sabe? Gostaria de agradecer aqui pelas suas sábias palavras. Fiquei emocionado aqui no final com esse seu depoimento. Então, eu só posso agradecer primeiramente a vida por estar aqui, podendo contribuir de alguma forma. O Cidadão Cidade, recebendo você aqui, eu posso dizer que ele veio ao que nasceu.
gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram aqui presentes, dizer que o Ismael está dizendo que já morou em Fortaleza, que inveja. Vamos invadir Fortaleza, né? Vamos embora. Quando a gente for fazer um evento lá, você está convidado em breve, assim que passar esse momento, você está convidado para ir com a gente. Ah, chegou a minha irmãzinha, a Marilac, que é aquela pessoa que eu falei que junto com a Angelina fez muito para o momento, não só para a editora, mas para mim enquanto pessoa. Eu estava num momento muito difícil e a Marilac e a Angelina foi a pessoa que, se existe o fim do poço, elas duas me resgataram de lá. Então ela está chegando aqui agora. Beijão para ti, Marilac. Olha, dupla incrível vocês. Ah, também gostei, viu? Uma dupla muito dinâmica. Adorei. 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 Aqui, olha. Que bom. Terra da Luz, a terra de Iracema, dos lábios de mel, terra José de Alencar. Bacana. Olha, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria de agradecer a presença do Ed Lohan, que fez a abertura maravilhosa do programa, sabe? A abertura musical. Inclusive, fica aqui uma dica também, além da dica cultural que o Davidson deu para a gente, e fica a dica minha de hoje, que é: conheçam a obra de Ed Lohan, o cantor que fez a abertura desse programa. Ah, mas eu cheguei depois que tinha começado. Não tem problema, ele vai ficar aqui à disposição na sua íntegra para todo mundo poder assistir, compartilhar. Inclusive, já aproveito para dizer o seguinte, gente, para quem tem Instagram, faltam 15 pessoas, apenas 15 pessoas, para o Instagram do Cidadão Cidade completar 1.000 seguidores. Então, se vocês puderem já seguir Cidadão Cidade no Instagram, eu esqueço de falar isso, sabe? Senão acho que eu até teria mais seguidores, mas eu me esqueço. Então, eu queria dizer para vocês, por favor, darem uma chegadinha lá no Instagram do Cidadão Cidade, dar uma forcinha, porque a partir Vamos lá, corujas. Sim. Vamos lá, corujas, dar esse incentivo aí, fazer com que o Cidadão Cidade chegue logo a 2.000, não é nem a 1.000 seguidores, a 2.000 seguidores. Vamos fazer, porque vale a pena a gente reverberar esse espaço que o Pedro já mostrou que é para todos nós. E assim, porque é legal, porque a partir de 1.000 seguidores eu já consigo fazer lives com mais de 1 hora no próprio Instagram. Então, quanto mais a gente puder conquistar o espaço da comunicação, melhor, sabe? Então, a Fabiana está dizendo que já vai seguir. Aqui, olha, a Geisa está dizendo certo, vou ver, viu? Obrigado. E, que linda essa frase. Já pisei as pedras morenas da Serra de Aratanha. Ai, que coisa linda. Não, olha, poeta é uma coisa impressionante, sabe? Eu vou fazer assim, antes da gente encerrar a entrevista de hoje, eu vou fazer um pequeno abuso. Vou cometer um abuso. Por favor. Eu escrevo poesia, assim, né? Desde os meus 9, 10 anos de idade eu escrevo. Então eu vou cometer um pequeno abuso de ler uma poesia minha hoje, antes da gente encerrar o programa, tá? Que bacana. A Jane está dizendo que vai seguir, a Francisca Angelina Ribeiro também. Ah, que beleza, aqui já completou já. Então, assim, por que canto? Como quem morre em vida e depois espalha próprias cinzas no campo do renascimento. Por que canto? E versejo o som, melodio a poesia, da alegria à tristeza, reverberando o sim e o não. Por que canto? E me jogo no vazio, como quem ama, ser e estar aqui, neste exato espaço do universo. Como quem, no momento, tem paz na guerra. Canto porque o momento existe, e a voz que sai de mim é uma declaração à vida. Nossa, muito bom. Parabéns. Deixa eu pegar o gancho, fazer você o convite para participar do livro Ser Poeta, volume 4. Depois que a gente terminar aqui, a gente pode conversar no privado, tá? As inscrições do livro Ser Poeta, volume 4 estão abertas. Tá aí no nosso site a inscrição.
O livro vai ter esse ano um subtítulo chamado A Poesia na Rede, porque a gente está nesse momento, né, que a gente está podendo só consumir poesia através das redes sociais, então o livro vai ter essa pegada. Então, por favor, venha participar desse movimento com a gente. Eu acho que vai ser bastante importante ter o seu escrito nessa edição do livro. Então, vamos conversar sobre essa possibilidade. O Ismael também está convidado, e quem estiver assistindo aqui, é só ir lá na nossa página e procurar lá a aba de inscrição, olha lá o regulamento, qualquer coisa procura a gente para a gente conversar. Eu queria recitar um poema também, tá? Eu vou pedir licença. Esse poema, muita gente já ouviu, eu tenho repetido ele incansavelmente, porque é um poema que se chama Quanto Vale uma Palavra? E esse poema foi escrito justamente no momento do ano passado, que foi esse momento muito tenso eleitoral, onde essas pessoas que estavam buscando uma vaga para se promoverem falavam coisas absurdas, e quando eram pegadas ao canto da parede, elas diziam assim: não, eu não falei isso. Muitas vezes nem se dava atento que aquilo estavam gravado, elas estavam se desmentindo o tempo todo. Inclusive, essa poesia foi feita para esse momento. Então, vai aí, mais uma vez, a poesia Quanto Vale uma Palavra. Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? Vamos pôr tamanho e comprimento nelas? Quanto vale uma palavra para a mulher que, refém do medo, aquela que gritou por anos sem liberdade? Ou para a mãe que ouviu as primeiras palavras do filho ainda menino? Ou a do surdo que ouviu pela primeira vez as palavras aos 30 anos? Quanto vale uma palavra para os irmãos e irmãs de raça, gênero ou religião que sonham em ser livres? Quanto vale uma palavra? Quanto valeram as palavras, uma vez que a história se repete de novo, de novo, de novo, e nada é novo? Quanto valeram as palavras de Malcolm X, Josh, Mandela, Gandhi ou Sírio, o Conquistador? Quanto valeram as palavras do Hitler, do Napoleão, do Calígula, do Raposa? Quanto vale minhas palavras agora? Quanto vale minhas palavras agora? Quero que seja respondida em silêncio, porque tem hora que vale mais o silêncio do que uma palavra maldita. Então, é um poema que eu venho repetindo sempre, sempre, porque eu acho, sim, que é um momento difícil da história desse país que a gente está passando, e a gente tem que entender que palavra tem poder, palavra liberta, e não pode ser usada como vem usando aí, como se fosse qualquer coisa, para ofender nossos irmãos aqui, como se fosse algo tão simples, né? A palavra tem o poder de curar, mas por aqueles que não sabem usar sabiamente, ela também tem o poder de machucar. Então esse poema é para todas essas pessoas que sofreram e sofrem de alguma forma perseguição, humilhação, esses que se dizem poderosos, que acham, falando aí como o Chico Buarque já falou, né? Hoje você é quem manda, falou tá falado, mas apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. É isso, gente. Obrigado a todas e todos. Obrigado pela sua presença. Vamos juntos, Fabiana, vamos juntos chorar aqui. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, lindíssimo poema. Sim, a Sergina Santos tem toda a razão. Olha, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram presentes aqui hoje.
e dizer que a poesia, ela nos acalanta, nos emociona, nos toca, nos faz lembrar que somos humanos, sabe? Então, o Ismael está dizendo, eu tenho muita vontade de voltar. Eu também tenho muita vontade de voltar a muitas coisas, sabe? Voltar a um passado onde tudo parecia que ia ser diferente. Eu gostaria de voltar a ter esperança. Eu gostaria de voltar a ter fé na humanidade. Eu gostaria que muitas coisas pudessem voltar. Mas o que a gente pode fazer agora para a gente poder lidar com um discurso do fascismo, o que a gente pode fazer é criar um discurso do amor, da paz, da aceitação, da sensibilidade. E isso tudo está nas poesias. Então, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui presentes hoje. Tocante poema, Lágrimas Caem. Parem, que emoção, também estou assim, também emocionado aqui. E eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz com todo mundo que está aqui, sabe? Que a gente possa realmente ter a união, na união, a base de uma nova esperança, de uma sociedade melhor. Eu poderia ter ficado em silêncio depois da sua poesia, porque a sua poesia disse tudo. Então, assim, eu gostaria de dedicar essa noite maravilhosa à poesia, agradecer a sua presença aqui e vai ter outras oportunidades, viu? Que bacana. Inclusive, eu quero deixar aqui já um convite aberto para você pelo seguinte: amei a nossa entrevista e quando você tiver alguma dica de alguma entrevista que você gostaria de participar, por exemplo, da entrevista das pessoas que a gente convidou hoje, se você quiser vir aqui para ser entrevistador, você está convidadíssimo, tá? Que bacana. Olha, Sim. que eu adoro esse lugar, hein? É uma das minhas coisas que eu mais gosto de fazer, entrevistar. Eu tive um programa de rádio há uns anos atrás que se chamava Câmbio Cultural, e a gente fazia isso que você faz hoje. A gente buscava pessoas que, entre aspas, são anônimas e dar espaço para que elas pudessem falar de sua arte. Então eu fico muito feliz com esse convite. Vamos sim fazer isso mais vezes. Muito obrigado. É de verdade, viu? Não é da boca para fora, não. Vamos combinar. Aí você vem aqui dar um pulo para ser entrevistador Que aqui com massa. a gente, tá? Gratidão, David Almeida e Pedro Augusto, a todos vocês da live. A Sergina Santos está dizendo aqui. Foi um prazer estar com todos. O Ismael Lemes está dizendo aqui. Desculpa, olha, eu estou até meio fora de compasso aqui. A Érica Pinheiro está mandando palmas para a gente aqui. Nossa, a Érica, uma das Marias de São Paulo, que tem uma voz incrível. Eu vi essa mulher tocando num vídeo que ela fez, uma música linda. Eu adoro aquela música. Casa Simplesinha, se eu não me engano, o nome da música, sabe? Rapaz, ela tem uma voz incrível. E a família inteira dela canta. É uma coisa incrível, uma família de cantores. Ai, gente, olha, já vou querer te convidar para a entrevista também, sabe? Vale a pena. Ó. E aqui, olha, o Ismar Leme está dizendo obrigado, Pedro Augusto. Imagina, eu que sou agradecido. Eu só estou conseguindo passar esse período de pandemia, de isolamento social, só estou conseguindo manter a cabeça no lugar graças a estar aqui com vocês, sabe? Então, eu que tenho que agradecer a vocês. E para encerrar nossa entrevista, eu vou usar das palavras aqui de uma pessoa que está escrevendo, que eu acho que ela disse assim, é perfeito, sabe? Obrigado, queridos poetas. E então, assim, eu gostaria de agradecer a todas e todos. A Érica Pinheiro está dizendo obrigado a vocês pelo empenho em prol da arte, cultura e a vida. Sim. Então, para encerrar hoje, eu vou utilizar das palavras de uma pessoa que está escrevendo aqui para a gente. Poesia é vida. Até a próxima. Até a próxima. Eu quero só dar a benção, pedir a benção para os mais velhos, para os mais jovens. A namastê para quem é de namastê, axé para quem é de axé, assalamu alaikum para quem é de assalamu alaikum, e hosanas na altura para quem é de hosanas alturas.
Foi um prazer imensurável estar aqui esse tempo. E vamos embora, porque sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só. É só um Até mais. sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Tchau, gente.